Olá, amados irmãos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor e estou aqui para poder cuidar de você, alimentar você com as palavras de vida eterna. Hoje eu quero falar com vocês de como alguns elementos da psicologia podem nos ajudar no aspecto espiritual. Eu quero poder trazer um vídeo muito consistente para vocês hoje, tenho certeza que esse vídeo pode mudar a sua vida se você entender o que eu vou te falar hoje. Eu falei aqui já em um vídeo, depois você pode olhar aí no canal. O vídeo mais importante desse canal é sobre a igreja, né? Qual é a igreja certa, se não me recordo, acho que é esse o título. Se você não viu ainda esse vídeo, vai lá assistir, porque se você tem alguma dúvida sobre essa questão de placa de igreja, qual é a igreja certa, eu tenho falado tudo lá nesse vídeo. Mas hoje eu quero trazer uma orientação prática para o nosso dia a dia que pode nos ajudar na nossa vida espiritual. Então a psicologia não é um inimigo, podemos dizer assim, é um aliado. Nós precisamos olhar assim para a psicologia. Tudo à nossa volta tem princípios psicológicos. E hoje eu vou mostrar na Bíblia dois elementos que são extremamente importantes para que a gente possa ter uma vida mais ajustável espiritualmente. E para isso, usando a própria psicologia. Olha que interessante. Provérbios. Se você até mesmo não tem alguma coisa aí para escrever, para anotar, faça isso. Para que depois você possa ver o versículo, possa tomar notas, né, do que eu vou falar, para que você possa guardar. Ou então, não deixe de revisar novamente esse vídeo para que você possa aprender, tá certo? Olha o que fala, Provérbios 16, versículo do 23 ao 24. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Agora, antes de eu falar sobre esse versículo, deixa eu te mostrar outro versículo muito interessante. Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Olha o que fala. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Em Isaías, a gente fala de pensamentos. Isso aqui é psicologia. Pensamentos, psicologia. Provérbios é nos falado sobre a nossa boca, a nossa linguagem. E eu não sei se vocês sabem, mas pensamento e linguagem sempre andam juntos na psicologia. Então, Provérbios 16 e Isaías 55 é como se fosse uma complementação. E quais são, então, as orientações que eu quero falar com base nesses versículos? As pessoas, elas precisam saber que nós podemos controlar a nossa linguagem, mas nós não podemos controlar os nossos pensamentos. Qual é o nosso grande problema enquanto cristãos? Vivemos presos na nossa mente. Tá vendo aí? E o que eu acabei de falar? Nós não controlamos os nossos pensamentos. Vou dar um exemplo prático. Você está em algum lugar e de repente você vê uma música mundana. Aquela música que não tem nem letra praticamente, né? Mas tem um ritmo, tem uma... Não sei nem explicar direito, mas ela fica em você, né? Aquele conteúdo ali que muitas vezes é incoerente, ela fica em você. De repente você nem está mais naquele ambiente, o tempo passa e você ainda lembra daquilo. Ou alguma coisa que você vê, de repente você lembra daquilo. É os pensamentos atuando. São chamados pensamentos involuntários. Então, lutamos de forma errada, muitas vezes querendo ter resultados. Se nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos, por que então ficar preso na mente? Por que então ficar alimentando isso? Nós não podemos. E para isso que nós precisamos aprender sobre a linguagem. Porque a linguagem alimenta os nossos pensamentos e os pensamentos alimentam a nossa linguagem. Então possa ser que nesse momento em que você começa a pensar muitas coisas, você começa a falar sobre isso. Você começa a trazer isso à tona e isso se torna real. Você está reforçando o que você está pensando. Sendo que, na verdade, tudo que você deveria fazer é tentar criar outros pensamentos.
colocar como estratégia pensamentos positivos, né? Lembrar de coisas que possam reforçar o seu aspecto emocional, né? E que possa te trazer alegria, felicidade. Todas as vezes que nós somos bombardeados com pensamentos que não são agradáveis, precisamos reforçar isso com a estratégia opositora. E aí a Bíblia fala em Provérbios: palavras agradáveis são como favos de mel. Se você tem uma boa linguagem, se você não é uma pessoa negativa, não é uma pessoa que murmura, não é uma pessoa de baixo astral, uma pessoa que vê defeito em tudo, você alimenta o seu psicológico, o seu cérebro, com componentes saudáveis. E por mais que você tenha pensamentos negativos, destrutivos ou sei lá o que, você vai conseguir ter nutriente para combater. Agora, se você não consegue externalizar na sua linguagem um elemento que seja saudável, no sentido de palavras positivas, né? Consegue ver coisas positivas, se você não tem a possibilidade de olhar para o mundo dessa forma, tudo que você faz é reforçar aquilo que já está te prejudicando. Aí olha o que fala. Eu acho muito interessante essa descrição aqui. O coração do sábio é mestre da sua boca. Muitas vezes nós falamos coisas que nós não deveríamos. Muitas vezes nós não vigiamos com o nosso falar. Mas o sábio vigia a sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favos de mel. É gostoso para a gente ter um falar que edifica e muito mais para os outros. É saboroso, né? Essa palavra aqui me faz lembrar muitas vezes a passagem de Sansão, em que ele mata ali, né, o leão e ele ainda pega mel. Mas só que naquele aspecto ali é um aspecto totalmente negativo. E ele pega aquele mel e ainda dá aos seus pais. É exatamente isso a linguagem. Nós precisamos pegar esse mel, ou seja, essas palavras que edificam, que principalmente edificam a nossa vida, e distribuir. Somos aqueles que abençoam a vida das pessoas. Então, geralmente o cristão, ele se contradiz nisso aqui porque ele, ao invés de abençoar as pessoas, de proferir palavras de bênção para as pessoas, ele mesmo se condena com suas palavras. Então essas palavras não são agradáveis, principalmente para ele. Veja, irmãos, que incrível isso. Aí aqui fala: doces para a alma e medicina para o corpo. Deixa eu te falar uma coisa. O seu falar te adoece. A forma como você se comporta pode te adoecer. E as pessoas dão oportunidade para Satanás se condenar, né? Nos condenar por causa da nossa linguagem. Ele não conhece os nossos pensamentos. Ele não tem poder, tem acesso aos nossos pensamentos. Só o Senhor sabe. Mas nós damos acesso a ele por meio das nossas palavras. Então, existem estudos hoje científicos, né, de neuroimagens e tudo mais, nessa área, né, da ciência da psicologia psicológica, em que mostra exames de imagem demonstrando claramente perfis de cérebros em pessoas em que tem um padrão de linguagem negativo e pessoas que têm um padrão de linguagem positivo. Essas pessoas que têm um padrão de linguagem negativo são pessoas autodestrutivas, são pessoas que adoecem mais, são pessoas que têm mais falta de atenção, têm mais dificuldade no sono, são pessoas que têm mais dificuldade na socialização, são pessoas que têm dificuldades em aprender coisas novas. Uma série de questões são potencializadas simplesmente por causa de um recurso: a má distribuição linguística. Enquanto que as outras pessoas em que têm um padrão de linguagem mais positivo conseguem ter o inverso de tudo que eu acabei de falar e principalmente conseguem criar estratégias de resiliência diante das dificuldades e problemas. Então, irmãos, cuidado com o que você fala. Não se condene pelo que você pensa, porque Satanás atua na nossa mente. Então, por mais que talvez você não queira pensar algumas coisas, talvez você fique na sua cabeça pensando muitas coisas, né? Augusto Cury até fala hoje da síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos em um mundo capitalista, um mundo imediatista. Tudo isso traz um impacto sobre nós, fora as nossas vivências, o nosso contexto de vida, o que nós passamos, né? A nossa rotina, tudo isso impacta a nossa mente.
Mas eu rogo a você, com esse vídeo, fuja da mente, fazendo exercício físico, se voltando à palavra, conversando, louvando. Olha quanta coisa você pode fazer lendo. Você pode aproveitar tudo que está à sua disposição para fugir da mente. E aí o que geralmente as pessoas fazem? Ficam ali só em solidão, ficam cabisbaixas, né? Querem estar isoladas. Geralmente as pessoas afetadas nesse sentido, elas buscam esse refúgio para estarem em um estado de tranquilidade, mas isso é mentira. Isso é uma ilusão da sua mente. Enquanto você deveria fazer as outras coisas, você prefere manter um padrão que só te prejudica. Então, não fiquem aqui a mente. Combata a sua mente com elementos que podem potencializar o aspecto positivo que eu acabei de falar. Então, faça o que eu vou te falar agora. Tenha uma rotina estabelecida. Acorde. Tenha o seu ritual. Eu falo, né? Um ritual espiritual e psicológico. Que é o quê? Acorde. Se olhe no espelho. Fale coisas positivas para você. Fale que você é bonito, que você é bonita, que você é inteligente, que você é grato pela sua vida, que você é abençoado, que você é próspero. Se nutra dessas energias. Nós somos formados por energia. Tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos gera um campo magnético em nós que nos leva a influenciar ou a ser influenciado pelas coisas do mundo. Nos leva a influenciar ou ser influenciado pelas pessoas. Então, se proteja pela manhã. Faça isso. Seja feliz logo pela manhã em se ver no espelho, em falar que você pode, que você é capaz. Não deixe que a sua mente abale você, mas crie estratégias para isso. Eu não sei quantas pessoas vão ter acesso a esse vídeo, mas quanto mais pessoas conseguir ver esse vídeo e aplicar isso, não é só saber, é aplicar todos os dias. Você vai fortalecer a sua mente, você vai fortalecer o seu espírito e você vai ter paz com Deus. O psicológico, o emocional ajuda no espiritual. Se você não está bem emocionalmente, você vai ter dificuldade de tocar no Senhor. A ponto que se você estiver bem espiritualmente, você vai reconhecer que você nada é e você precisa de tudo isso que eu estou te falando aqui. Porque a própria palavra vai te mostrar isso. Como eu acabei de fazer aqui. Eu usei os versículos bíblicos para trazer contexto espiritual, contexto humano para vocês. Princípios humanos. Então, uma coisa precisa da outra. Não seja tão espiritual, não. Não seja um super cristão, não. Você é humano também. Bote os pés no chão. Respire mais lentamente. Se exercite. Fale coisas boas. Tenha a prática de ler. Faça terapia, se for possível. Isso é muito importante nos dias de hoje para lidar com as outras pessoas que não fazem terapia. Amados irmãos, o Senhor nos deu todas as coisas para que possamos ter uma vida abençoada e próspera. Não queira valorizar a escassez, não queira valorizar o empobrecimento, não queira valorizar o pouco. Pense grande. Deus é grande. E é como a Bíblia fala, os vossos pensamentos não são como os meus. Os pensamentos dos seus são maiores. Não queira ter uma vida vitimizada, não. Queira ter uma vida próspera, humanamente, espiritualmente, em todos os aspectos. Vença a sua crença. Vença a crença da pobreza. Seja próspero em tudo. Não é ser rico, não. É próspero. É ser abundante em tudo. E as pessoas irão querer estar perto de você. Esse vídeo tem muitos princípios. E se você adotar 10% do que eu estou falando, a sua vida vai mudar. Eu sou psicólogo. E todos os dias eu faço isso. Todos os dias quando eu esqueço, eu paro e faço isso. Eu preciso me lembrar que eu preciso ser útil a Deus. E para isso eu preciso cuidar de mim. Se você não cuidar de você, como é que você vai querer cuidar de outros? Como é que Deus vai poder te usar? Cuide de você. Busque ajuda se for necessário. Temos profissionais que podem nos ajudar. Se você precisar de ajuda médica, procure um médico. Se ajude um psicólogo, procure um psicólogo. Não deixe de se cuidar. Faça o que é necessário para que você esteja bem. Mas de nada vai adiantar você saber e não praticar. Comece fazendo as coisas mínimas que eu acabei de falar aqui. E você vai ver a importância disso na sua vida. E você não vai mais parar de fazer isso. Que Deus abençoe você. Eu estou aqui com o coração grato a Deus pela oportunidade de produzir mais esse conteúdo que eu tenho certeza que pode te ajudar muito. E isso é o que move o meu coração. Esse é o meu pagamento. Saber que eu posso ajudar os meus irmãos,
que eu posso cada vez mais encorajar os meus irmãos e que isso pode ser de grande ajuda na vida de muitas pessoas. Forte abraço e eu te encontro sexta-feira, em nome de Jesus.